Então a gente vai chamar aqui para agradecer imensamente. Nossa, eu conheci o palestrante, a Marcos Foiu, tá? Eu, em nome do Condocentro, quero agradecer muito o espaço de vocês, nos receber, e eu gostaria que você falasse um pouquinho. Obrigado a você, Rosi. Ninguém vai falar também que não gostou do café na frente do pessoal. Rosi, esse tablado aqui que a gente fez é para usar ele, tá? Então você pode entrar e para transitar para cima e para baixo. Gente, boa noite para vocês. Me chamo Vinícius Hércules, sou do Market for You. É um prazer imenso receber vocês aqui dentro de casa. Diga-se de passagem, uma nova casa nossa aqui. Sou gerente de relacionamento com síndicos, tenho esse papel de estreitar, junto com o nosso time, a proximidade junto com vocês. Para quem não conhece, o Market for You nasceu lá em 2020, em Curitiba, onde é a nossa sede administrativa. E quando a gente iniciou a nossa operação aqui em São Paulo, a gente só abriu um CD, que foi lá em Osasco, que ainda temos até hoje, mas a gente precisava de um centro de distribuição que atendia lá para fazer o abastecimento dos mini mercados que a gente atende hoje aqui. São mais de 2.000 mini mercados do Brasil inteiro, e em São Paulo, especificamente, contando com o Grande São Paulo, 1.300 mini mercados. Só que, obviamente, por questões logísticas, São Paulo é um país à parte, a gente precisava de mais um centro de distribuição para atender a Zona Sul de São Paulo. Mas a gente não queria só um centro de distribuição, a gente queria algo que fosse um pouco mais do que um CD, mais um CD aqui em São Paulo. Então a gente chama esse aqui a nova sede de Jabaquara. Então é muito bacana poder receber cada um aqui de vocês, porque é mais do que simplesmente uma distribuição de produtos que leva a comodidade até o morador final e automaticamente para o síndico também. Aqui a gente tem esse espaço onde a gente está recebendo vocês de porta aberta. Agradeço cada um de vocês que está investindo o tempo de vocês, a noite parar, poder estar com a família, justamente para estar adquirindo mais conhecimento aqui junto com o Condocenter. Agradecer o Oberdan, que é o nosso representante dentro da Condocenter, também todo o time comercial que está aí, o pessoal da Condocenter, Rosi. Mas essa sede aqui era uma sede que ela vai um pouco a mais do que centro de distribuição, como eu havia dito. Então, saibam cada um de vocês que a gente tem espaços aqui, Rosi, ali na parte de baixo. Acho que vocês conheceram a parte que é como se fosse um showroom. Então, quando vocês quiserem também fazer um treinamento, cada um de vocês aí tem que dar um treinamento para novos síndicos, quer utilizar aquela parte de treinamento, salas de reuniões, tá? A gente tem diversas salas de reuniões, então está passando, precisa participar de uma assembleia, mas ainda está na rua, para aqui, está liberado para todos vocês estarem participando. Aqui do lado vai ser uma sala de podcast, você que fala bem, já tem que... Então, quem quiser também aqui nos próximos meses a gente vai ter uma sala dedicada de podcast, e não é somente tem a ver com marketing, com os seus próprios projetos, palestras, treinamentos, caso vocês tenham que dar, tudo a estrutura necessária. A gente queria fazer algo que a gente fortalecesse, de fato, o segmento condominial como um todo. A gente é só uma ponta desse elo, né? Um desses elos aí. Mas a gente tem o nosso franqueado, a gente tem também a nossa operação, a gente tem o síndico, a gente tem o condômino como um todo. Então, esse primeiro bate-papo, eu queria mais mesmo, de fato, agradecer a presença de cada um de vocês. O Market foi hoje, não só por ser a maior rede de mercados autônomos já da América Latina, pelo número de unidades, mas a gente conseguiu, você só consegue chegar a esse número tendo qualidade. Senão a gente conhece, depois a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre o tema, que é o tema principal do nosso bate-papo de hoje, mas para você chegar a 2.000 unidades, não tem como você crescer se você não estiver dando um bom atendimento, né? Não adianta, a gente já errou muito também, já abriu mais de 4.000 lojas, e a gente errou muito durante esses 5 anos de jornada, porque a gente sabe, às vezes, você tem que estar com um atendimento muito próximo com o síndico, o morador ele quer preços justos, então a gente sabia que a gente, para levar na ponta lá de fato o que o morador mais queria, a gente precisava crescer para a gente ter representatividade junto com a indústria. E uma vez a gente com representatividade junto com a indústria, a gente consegue volume de negociação e levar para o morador que ele quer mais dentro do mercadinho, dentro do condomínio dele. Vocês devem saber melhor que eu, ele deve querer preço. Gente, fiquem à vontade, né? A gente também está com o nosso time comercial aqui para depois bater um papo com cada um de vocês, caso tenham algumas dúvidas. A gente vai entrar também num tema que é um pouco já mais dentro do propósito inicial, que é a responsabilidade civil. Eu volto para a gente falar depois desse tema, para falar um pouco mais já do modelo de negócio. Ô, Bernardo, vem aqui dar um oi. Você que é o cara que ele não queria falar, mas eu acho que você é importante, você que encabeçou e trouxe essa ideia, né? Essa ideia para
para dentro de casa. Esse espaço está recém-pronto, então vocês são um dos primeiros a estar estreando aqui essa nossa nova sala de convenção. Boa noite, pessoal. Eu para falar, eu sou da área comercial, mas para falar em público eu preciso desenvolver bastante esse lado meu ainda. Mas eu agradeço bastante a presença de todas, né? Estou bem feliz aí pela presença, ficamos preocupados, poxa, se vai dar certo, e tá bem cheio, né? Isso é bem legal, tá? Conte aí com a gente aí da área comercial aí para visitar, desde o que tem aí, o concorrente, no condomínio, a gente tem vários diferenciais aí para apresentar para vocês, tá bom? Obrigado. Gente, bom evento aí, obrigado. Bom, então agora vocês vão me ver melhor, porque eu posso subir. Vamos lá. Paulo. Ah, tá. Aí. Bom, então agora nós vamos falar um pouquinho de quem é, né, a nossa equipe. Eu acho que é importante nós saber quem está aqui conosco. Então eu gostaria de convidar os membros do Conselho para que vocês conheçam um pouquinho mais. Vamos falar aí um pouquinho de Rosi Aguiar. Eu nesse momento não sou conducente. Eu sou a Rosi, bióloga da Bainsect, uma empresa de soluções condominiais há 26 anos no mercado, trabalhando com condomínios, limpeza de caixa d'água, controle de pragas em geral, condomínios da classe A, B e C, inclusive na região não só do ABC, litoral, interior, toda a grande São Paulo, tá? Então nós temos expertise para cuidar do seu patrimônio com o mesmo interesse que você tem, que é eliminar pragas e trazer resultados. Boa noite a todos. Carlos Vicente, minha especialidade é contabilidade. Meu escritório ele faz serviços para prestação de contas, na sua correção, verificação preventiva e investigativa. E também trabalhamos também com a parte tributária, né? Na gestão de tributos, o qual os terceirizados emitem a nota e aqueles retidos ficam lá a bel prazer. Então, precisando de alguma coisa, estão à sua disposição. Próximo. Boa noite a todos. Sou o Alan, da Diferencial Serviço de Engenharia. Somos uma empresa especializada em vistoria técnica para emissão de atestados, laudos, assessoria para emissão do AVCB. Temos também um produto diferenciado que é a parte de sorteio de vaga de garagem. E atuamos em todo o ABC. Na verdade, não temos fronteira. E atendemos toda a parte de manutenção de sistema de incêndio e manutenção de sistema de SPDA, que é o para-raio. Tá bom? Obrigado. Até mais. Eu sou o Paulo, da Domo Corretora de Seguros. Eu estudo bastante seguro de condomínio. E um tema que eu tenho estudado bastante é sobre carregador de carro elétrico. Existem regras, existem diferenças entre as companhias de seguros. Tomem cuidado. Tem companhia que cobre o carregador, tem companhia que não cobre. Então, fiquem atentos a isso. Se vocês tiverem dificuldades e precisarem de ajuda na parte de carregador de carro elétrico, se não bateu na porta de vocês ainda, vai bater. Podem falar comigo. Obrigado. Eu sou Luciane Bock, sou arquiteta. Eu ajudo os síndicos na reforma da parte de área comum. Então, quando vocês precisarem ajudar numa questão de acessibilidade, reforma de um salão de festas, de um espaço que não usa mais, que precisa de uma reforma, pode contar comigo, com o meu apoio. E mesmo com qualquer tipo de ajuda, né, a Liliane está ajudando vocês na questão para vocês terem um laudo certinho, né? Com relação a não cair o prédio. Aí você me indica para o seu morador para não ter problema, porque isso a gente resolve, a gente faz em parceria aqui, tá bom? Oi pessoal, sou Peterson Gomes, sou advogado condominialista, especializado em condomínios. Para quem não me conhece ainda, claro, vou palestrar hoje aí. E também segue uma página bem conhecida que chama Condomínio.net. Quem não tiver seguindo ainda, coloco todo dia lá bastante coisa, vídeo. Respondo todo mundo que sai de mim, pode me procurar por lá, tá bom? Abraço. Boa noite, pessoal. Me chamo Leonardo, represento aqui o Grupo Evidência. O Grupo Evidência é uma empresa de facilities, como portaria, zeladoria, mão de obra, diversos serviços que vocês usam aí no condomínio de vocês. Então, quem estiver precisando desse tipo de serviço, aquele contrato bem enrolado ou precisando de uma boa prestação de serviço com redução de custos, pode chamar a gente. Muito obrigado, boa noite e um bom evento a todos.
Boa noite, pessoal. Sou o Berdan, da área comercial, da Market for You. Estou à disposição aqui para falar da empresa e dos nossos diferenciais aqui, tá? Boa noite a todos. O Rubem do Grupo RTS. Nós atuamos com segurança eletrônica, com câmeras de segurança e automação de portões. Muito obrigado. Olá, sou Débora Dias, estou representando a Tectaedro, somos uma empresa de engenharia e arquitetura e nós fazemos a parte da inspeção predial, do auxílio que vocês com os laudos, que vocês precisam manter aí nas edificações de vocês para garantir a saúde da edificação. Então, além dos laudos de inspeção predial geral, nós desenvolvemos também os laudos especializados, tá bom? De fachadas, ou questões de infiltrações estruturais. A gente também faz a parte de regularização de imóveis e vistorias em geral, tá bom? Contem com a gente para manter a saúde do imóvel de vocês. Bom, agora que nós já falamos tanto, também é interessante conhecer quem são vocês que estão aqui conosco nos assistindo. Todos aqui são síndicos? Levanta a mão quem é síndico, por favor. Quem é a primeira vez que está conosco como síndico aqui? Legal, seja muito bem-vindo, muito bem-vindos. E administradora de condomínio, quem é administradora de condomínio? Sejam muito bem-vindos. Olha, você está aqui, seja bem-vindo sempre. Tá, o restante é o quê? Prestador de serviço? Então eu gostaria que você, prestador de serviço, vamos começar primeiro. Quem levanta a mão, só para eu saber quem é. E aí, rapidinho, levanta, fala o seu nome, entendeu? E qual que é a sua atividade. Não vai dar tempo de falar, mas só para a gente saber quem está aqui conosco. Quer começar o pessoal do fundão? Então vai, levanta aí a mão e começa a galera do fundão. Eu sou Marcos, CWK Comércio de Piscinas. Trabalho com toda a área de piscina. Qualquer que você imaginar, eu trabalho. Sim, me chamar que eu invento. Muito bem. Aí do fundão, tem mais alguém? Vamos lá. Olá, boa noite. Meu nome é Marcelo Ribeiro, eu sou especialista fotovoltaico da EcoPower, energia solar. Obrigada, Marcelo. Denise? Boa noite, pessoal. Meu nome é Denise, eu trabalho com alimentação natural para pets e eu trabalho dentro de mercados e condomínios também nas feiras livres. Muito bem. Arthur? Boa noite, gente. Também sou advogado condominial. Meu nome é Pedro, sou sócio fundador da MD Advocacia. A gente presta serviços especializados para condomínios. Obrigada, Pedro. Quem mais? Algum mais? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Osvaldo. Também sou da área de fotovoltaico, né? Elétrica e fotovoltaico. Tá? Então a gente está aí com um atendimento já em 30 cidades diferentes. A gente está há alguns anos no mercado. Obrigada, estamos à Osvaldo. disposição dos condomínios. Muito bom, Osvaldo. Isso, tem mais alguém que queira falar? Por favor. Meu nome é Cláudio, eu sou zelador aqui do condomínio K360, na Vila Mariana, na UFP. Legal. Olha, é muito difícil, síndicos, os zeladores estarem aqui, né? Traz os seus colegas. Eles são tão legais. E não vê, olha aí, ó. Avisa lá pro pessoal que esse evento é também para eles, porque eles podem aprender e ajudar os síndicos, as administradoras, né? Então, parabéns para você que está aqui, está na frente, porque realmente é muito difícil, né, a gente ter zelador presente conosco. Seja muito bem-vindo, que você aproveite bastante o nosso evento. Vocês são sempre muito bem-vindos e a gente quer mais que vocês estejam aqui sempre. E aí vamos lá ao que interessa. Aliás, nós estamos aqui hoje para isso, para saber sobre responsabilidade civil. Quem, né, responde por a falha da terceirizada no condomínio? Nós vamos saber um pouquinho mais com os nossos palestrantes da noite. Eu vou começar aí compondo o nosso espaço, convidando o Rodrigo Gaeta, que é diretor e ele gosta de se aplaudir para ocupar o seu espaço de cadeira ali. Ele é da administradora, né, da ETA aqui de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Vou também chamar aqui o Vinícius Ercole, que nós acabamos de falar um pouquinho com ele. Seja muito bem-vindo aí. Vinícius, vem junto com vocês quiserem, só que vocês ficam na frente. O Johan Yu, que ele é CEO do grupo Evidence, né, da nossa terceira de serviço. Seja muito bem-vindo, Johan. E o Dr. Peterson Gomes, nosso advogado condominialista, também está aqui conosco.
Então, nós vamos começar o nosso bate-papo aí, falando sobre responsabilidade civil, e a primeira palavra começa aí com aquele que está ali. Ele apanha do condômino, do síndico, não sei de quem que é, mas ele resolveu administrar condomínio. Então, o assunto é com você. Fique à vontade, Rodrigo. Alô, agora foi. Tudo bem, gente? Posso subir aqui, Uzi? Só testar o. Melhor testar antes do que depois, né? Vai que tá bom, falha. Bom, gente, tudo bem? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Nesse frio que tá, acho que todo mundo fez um bom esforço para estar aqui, né? Então vamos lá. Falando um pouco da gente, o Grupo Baeta está há 35 anos presente no mercado, atuando no setor condominial. A nossa atuação se dá basicamente com condomínios de alto padrão, mas não só isso. A gente foca numa gestão de mais alto padrão. Então a gente sempre foi uma boutique, nunca atendeu em volume e a gente também não busca fazer isso. A gente busca crescer com qualidade, nunca deixando de sempre prestar um serviço de qualidade. E, bom, de novo é um prazer estar aqui com essa turma toda, com esse grupo que se organiza para falar sobre condomínios e com especialistas no setor de terceirizadas e do setor jurídico também, doutor. Vamos lá. Eu acho que assim, para a gente falar um pouco sobre esse tema, de quem responde pela falha da terceirizada, é legal a gente dar alguns passos atrás e falar sobre dois pilares importantes do direito civil. Depois você me corrige se eu estiver errado, tá bom? Mas vamos lá. Responsabilidade civil subjetiva e objetiva. São dois temas bem simples, mas acho que ajudam a gente a fundamentar um pouco essa discussão. A subjetiva, ela exige comprovação de culpa, ou seja, exige comprovação da negligência, da imprudência ou imperícia do ator da ação. E, caso isso seja comprovado, a pessoa pode ser responsabilizada por tal ação. A objetiva não. Como o próprio nome diz, ela não requer comprovação de culpa, ela não exige culpa, basta o dano e o nexo, ou seja, alguém cometeu alguma ação e essa ação prejudicou a algo ou alguém. Então, por exemplo, uma empresa terceirizada causa um prejuízo, a responsabilidade é dela, mesmo sem ter agido de má fé, ou mesmo tendo seguido os protocolos e agindo pelas conformidades do contrato, enfim. Por ela ter sido contratada para atender o condomínio, ela tem que responder. O que acontece? Quem pode ser responsabilizado? Agora, com o que a gente já sabe e vocês com certeza já sabem disso também, mas acho legal a gente falar sobre isso um pouco. Quem responde, no caso de uma empresa terceirizada, que presta serviços de limpeza, de segurança, portaria e afins, quem responde pela falha é a terceirizada, porque ela responde pelo funcionário que está no condomínio, logo a responsabilidade objetiva é terceirizada. O que acontece? É aí que geralmente mora o perigo. Muitas terceirizadas, que vocês podem ficar muito tranquilos que não é o caso da evidência, elas podem ser insolventes, podem não ter os seguros em dia, ter ações trabalhistas, enfim. Ter algumas complicações ou simplesmente encerrar as atividades repentinamente. Quando isso ocorre, aí essa responsabilidade pode recair sobre outros players do setor. E aí você tem que estar muito atento sobre como você agiu na situação para que essa responsabilidade não recaia sobre você. Então vamos lá, existem 3 possíveis aqui, que são os mais comuns de poderem assumir essa responsabilidade. O síndico, o zelador e o administrador. O síndico é o mais comum. O síndico, concorda que quem é síndico aqui mesmo? Bom, vocês são o representante legal do condomínio, certo? Vocês têm o papel de fazer a gestão, contratação e fiscalização. Caso seja comprovado que vocês fizeram uma má contratação ou não fizeram uma boa fiscalização e a atitude de vocês fez com que foi fator-chave para que aquela falha da terceirizada gerasse algum tipo de prejuízo para o condomínio, isso pode sim ser considerado uma responsabilidade subjetiva e no caso, por exemplo, de uma insolvência na empresa, vocês podem sim ser responsabilizados. Então, fiquem atentos às contratações que vocês fazem, sempre a fiscalização da empresa. E muito importante também, estejam atentos a quem vocês confiam o condomínio de vocês, no caso, um zelador ou um gerente predial. Porque, por exemplo, eles são seus olhos e ouvidos lá dentro. Concordam comigo? Então, no caso de vocês não estarem lá, quem que tem que reportar isso para vocês? É o zelador. E aí que a gente
E aí está o problema, porque assim, caso ele não reporte, esse é o ponto-chave. O zelador ele não responde com patrimônio, mas responde funcionalmente. Então, assim, ele pode até ser responsabilizado, mas o prejuízo recai sobre o condomínio. Então, de novo, vocês são responsáveis por quem vocês colocam lá dentro, tanto empresas quanto as pessoas que vão estar de olho para vocês. A administradora. A administradora, ela pode sim também ser responsável pela falha terceirizada em alguns casos. Eu entendo, eu acho que a maioria das administradoras também tem essa visão, que a gente tem o papel de atuar sob o comando do síndico, sempre em conjunto. Então, quando a gente pode ser responsabilizado? Bom, no caso da gente tomar alguma atitude sem o conhecimento ou consentimento do síndico, de exceder as nossas obrigações contratuais ou simplesmente tomar alguma atitude que cause um prejuízo para o condomínio. Bom, dito isso, a maioria das administradoras coloca cláusulas contratuais para que, enfim, no caso, salvo essas atitudes que eu acabei de citar, ela se exima da responsabilidade de uma falha terceirizada. Mas vamos lá, por isso que é importante também, no nosso caso da administradora, sempre manter uma boa comunicação clara e transparente com o síndico e com o conselho. Nunca tomando nenhuma atitude por fora e sempre deixando tudo documentado e formalizado. Tá bom? Nunca pense que está tudo certo. Sempre manter um bom contato, para depois não ter meia conversa, sabe? Vamos lá, eu tinha uma DAF aqui, coloquei um slide na frente do outro, mas vamos lá. Na baeta, como eu falei que a gente coloca, as administradoras colocam cláusulas nos contratos para evitar que essas situações ocorram, o Johan, ele conhece bastante a gente, meu pai fundou a empresa há 36 anos, inclusive eu tenho 28, mais velho que eu. Ele adora essas siglas, né? Então, como evitamos isso? O RSVP. A gente é cheio desse negócio. Se por acaso alguém vier trabalhar com a gente, vai conhecer o RG, o CPF e tudo mais. O RSVP é um protocolo que a gente criou internamente, que é o Relatório Sintético de Verificação de Terceirizado. Então vamos lá. É uma auditoria mensal obrigatória de todas as terceirizadas que trabalham nos condomínios sob nossa gestão. Isso basicamente serve para a gente checar a saúde financeira e operacional da empresa e meio que blinda os nossos condomínios de possíveis situações que podem ocorrer de uma hora para outra. A gente evita que isso aconteça. Então vamos lá, a fatura só é paga com os documentos em dia. A gente tem uma lista de 14 documentos que a gente exige em contrato, que a gente só pode pagar a fatura da empresa quando eles entregam isso para a gente até o dia 20 do mês. Caso a gente identifique esse risco, o pagamento é bloqueado e eles ficam inadimplentes frente ao próprio contrato que eles mesmos assinaram. Então, essa é uma das formas que a gente encontrou de proteger os nossos síndicos, os nossos condomínios, enfim, consequentemente, a nossa empresa também. Vamos lá, alguns dos... Deixa eu ir para cá agora. Alguns dos documentos exigidos são o INSS, FGTS, CPF Web, Poleriz, folha de ponto, certidões negativas, trabalhista, prefeitura, receita, antecedentes e admissões. Como eu disse, são 14. Então, assim, quanto mais, melhor, para a gente ter uma noção de que a empresa está saudável e não apresenta riscos para os envolvidos. Os benefícios são a antecipação de risco, previsibilidade e controle, evita prejuízo e garante uma base legal para o síndico agir com segurança. Agora eu volto aqui num caso real que a gente teve recentemente. Fazer uns 2 meses mais ou menos, para um condomínio nosso, com um contrato assinado com uma terceirizada, ela não entregava as certidões que a gente exige em contrato. O que acontece? Esse contrato havia sido feito previamente à nossa gestão. A gente não tinha como exigir legalmente que eles entregassem esses documentos para que a fatura fosse paga. Só que eles estavam em débito em algumas, eles estavam pendentes de entregar algumas certidões e a gente notou que eles estavam com débitos trabalhistas. Isso já representa uma boa red flag, para quem gosta desses termos. E a gente viu que isso, cara, estava se mostrando algo bem perigoso para o condomínio. A gente, como não tinha o poder de intervir legalmente, a gente simplesmente formou o síndico, notificou a empresa e deu a orientação para que ele fizesse a troca. No caso, ele fez a troca, no fim das contas deu tudo certo, mas a importância de você atuar em conjunto com a administradora é sempre ter essa comunicação muito clara, como eu falei desde o início, para poder evitar que situações desse tipo venham a acontecer. Então, eu acho que, para eu fechar isso, a responsabilidade
pode ser compartilhada. A pergunta aqui central dessa discussão, pelo menos na nossa visão de quem responde por várias terceirizada, não tem uma única resposta. Ela vai depender da ação de cada ator em relação ao que aconteceu na situação específica. E no fim das contas, quem vai determinar quem tem responsabilidade ou não é o juiz do caso. Porque só ele pode dizer quem está certo ou quem não está. O segredo é ter processos preventivos e documentação. Então, a gente, como administradora, a gente cria processos para que essa situação não estoure na conta de quem está junto com a gente. E eu acho que também uma frase muito bacana que a gente usa em vários momentos do nosso dia a dia, e que cabe muito aqui nesse final, é: na baeta não esperemos o problema acontecer, trabalhemos para evitá-lo. Muito obrigado a todos. Agradeço pela oportunidade de estar com vocês. Com a palavra agora, Johan. Gente, boa noite, boa noite. E aí, eu acredito que quando o pessoal viu o convite aí, esperava um alemão, louro de olhos azuis altos. Sinto muito decepcionado. Pessoal, o que acontece aqui? Né? O Rodrigo aqui apresentando a baeta, muito bacana, porque eu tenho 25 anos aí na área de condomínio. Né? Eu iniciei na carreira como... comecei ali como auxiliar de condomínio, virei gerente de carteira, trabalhei na Baía de Hipólito, uma escola, né? O Marcos, fundador, assim, um cara que eu aprendi bastante, né? Então, antes da gente dar início aqui, queria agradecer, muito obrigado pessoal do Condo Center, muito obrigado pessoal da Market for You, muito obrigado. O legal aqui, tô voltando mais ou menos lá no passado. Vamos dar início aqui à nossa Assembleia Geral Ordinária, já vamos nomear o nosso presidente de mesa. Não, hoje é mais tranquilo, né? Eu tô vendo aqui os síndicos aqui meio desesperados, né? Calma, hoje é mais tranquilo. Mas vamos lá, gente. Então eu sou o Johan, sou diretor executivo da Evidência. A empresa ela tá ativa aí desde 2019, como eu falei para vocês. Eu era da área de gestão condominial, eu tive franquia de administradora, e depois deu a louca, 2019 a gente abriu a Evidência e veio a pandemia. Ah, que beleza. Vamos deixar pra lá. Bom, seguindo aqui, vou tentar ser rápido aqui, só 42 slides. Calma, gente, é brincadeira aqui, né? Então aqui, vamos numa dinâmica aqui para tentar ser breve também, não quero atrapalhar o tempo dos nossos colegas, então vamos lá, né? Falando aqui, bom, causas e efeitos, e vamos falar, né? Fala contratante, vamos falar de condomínio aqui, mas é empresa e tudo. Gente, a questão de risco é geral, né? E o risco, quando a gente fala de culpa, como falou de culpa, é culpado e tal. Mas, tratando-se de terceirizada, né? Se a terceirizada não segurar, vai sobrar para o condomínio. Ponto, é isso. Responsabilidade solidária. Né? Então, assim, não tem problema, vai sobrar para o condomínio. Se não tiver esse processo, né? O processo de estar acompanhando, e assim, acontece em muitos condomínios. Contratou, esquece. Pediu os documentos, esquece. O tempo passou e grande problema, né? Então aqui, a contratante pode ser responsável judicialmente por atos ilícitos, como os furtos, danos, materiais, agressão? Claro. Né? Claro que pode. Né? Veja, a gente começa assim. Né? A responsabilidade é terceirizada. Né? A terceirizada tem que se responsabilizar. O porteiro fechou o portão lá no veículo. A terceirizada tem que indenizar. Né? Mas se ela não fizer, é o que a gente costuma ver em condomínio, esse tipo de coisa. Né? Às vezes tem colaborador que vai lá e pega as coisas dos mercadinhos. Responsabilidade nossa. Então o que a gente faz nisso aí? A gente chega e tem que indenizar. E coisas piores. Né? Por exemplo, chega lá a intimação de uma ação do condomínio, de algum morador, e o porteiro engaveta. Isso é um dos maiores problemas que a gente tem. Né? E a coisa é séria, revelia. Recebeu. Quem vai pagar isso aí? Se a terceirizada não pagar. Então, o que a gente se orienta nesse ponto aqui? A gente precisa, né? Vamos lá, vamos fazer seguro. O seguro não é caro. Tem corretores aqui, né? Corretor aqui. Na verdade, não é nada tão seguro. Pede na contratação, isso conste em contrato, responsabilidade de seguro. O seguro de responsabilidade civil, no valor.
sabe, consegue, né, amenizar um problema. Né? Vamos lá, segundo ponto aqui. E equipe mal preparada, podem cometer erros graves? Nossa, e o pior. Pessoal, a gente luta, mas o que a gente vê no mercado é o quê? Tem gente que parece que pega a pessoa na rua e coloca no condomínio lá, porteiro. Tá passando na rua, pegou e colocou. Sem treinamento, sem nada. E esse treinamento, ele não é só no momento da implantação, é contínuo. Então, se a gente não tem uma supervisão ativa, né, que fique passando, e a todo momento você tem que estar treinando. A todo momento tem que estar treinando. Então, o que acontece? Isso aqui gera muitos problemas. Muitas vezes, aconteceu lá, disparou o alarme de incêndio, porque não sabe o que fazer, fica desesperado, não consegue falar com ninguém. A parte de treinamento é muito importante. Embora seja um nicho complicado, né, a supervisão é muito importante. E a gente ouve muito por aí, né, nossos clientes e tal, olha, no início foi assim, a supervisão vinha, depois desaparece. O pessoal se sente, né, os funcionários, os colaboradores, eles não podem ficar sozinhos. Eles precisam ser assistidos. Né? Então, o que acontece? É dever terceirizada, os treinamentos regulares. Não só no momento da implantação. Vamos fazer a integração aqui. Passa o videozinho, gente, você não certo, larga lá. Não, isso é contínuo. Né? E a rotina de condomínio muda. A dinâmica de condomínio. Às vezes é um do lado do outro. E é totalmente diferente. Então, essa questão é muito importante. Né? Questão, né, de primeiros socorros e tal. Muitas vezes a gente tem, vai ter curso de primeiros socorros no condomínio. Pô, vamos incluir lá. Pede para incluir, pessoas terceirizadas também. Pede para colocar no curso de primeiros socorros. Né? A gente vai capacitando, né, e vai passando segurança. Falha na checagem de antecedência de porteiro, vigilante, etc. Isso aqui, assim, caso concreto, né? Pegamos um cliente agora, né? Foi uma terceirizada que desistiu, né? Legal, falou, poxa, o que eu faço? Né? Então a gente falou assim, vamos readmitir, né? O síndico pediu, gostaríamos que readmitisse os colaboradores. Gente, olha, assim, todos tinham problema. Quando a gente puxou a ficha, todos tinham problema. Aí o mais interessante, tinha alguns que você puxava, tinha ação trabalhista assim, tinha meia dúzia de ação trabalhista. Chamado, é aquele colaborador que vai atrás das empresas terceirizadas, trabalha 2, 3 meses e entra com reclamação trabalhista. E coloca o condomínio junto. E se a empresa não tem capacitação, não paga, sobra para o condomínio. Fato. Né? Crime, a rescisão indireta. Eu adoro a rescisão. Mas eu gosto da rescisão indireta. Eu gosto porque já vai e resolve. Porque ele não está preocupado. Ele não está preocupado ali com as verbas rescisórias. Ele quer o seguro-desemprego. Vamos fazer ele feliz. Eu adoro a rescisão indireta. Então, assim, agora virou a moda a rescisão indireta. Né? Uma loucura. Ou você pega assim, o pessoal vai lá, gente. Pessoal, no criminal nem se fala. No criminal, assim, é uma loucura. E muitas empresas não fazem. A gente toma muito cuidado com isso. A gente faz as consultas recorrentes, né? Porque é o nosso problema. Né? Que nem a gente está falando de trabalhista. Pô, trabalhista não é criminal? É um problema sim. Porque de tempo em tempo fica entrando com ação contra a empresa, né? Às vezes eu fico meio mordido, chego lá e falo assim, mas o que acontece? As empresas entram, é ruim, não te paga. Mas a gente fica revoltado com isso, a gente que conhece, mas é verdade. Né? Falha então, seguindo aqui, né? Como eu falei, triagem rígida, né? Então a gente precisa estar fazendo um filtro bacana para não oferecer esses riscos aí para o condomínio. Né? Então, o que acontece? A questão contratual, né? Isso, síndicos, né? Eu sei que muitos já praticam aqui, conheço alguns aqui, mas assim, a gente tem que estar muito atento em colocar tudo e se resguardar ao máximo. É um chato, né? Recentemente aqui a gente fechou aqui um contrato aqui, a Baeta Hipólito ela era administradora, quase que a gente desistiu. De tanta coisa que esse cara nem coloca lá. Tá? Né? Mas bacana, é isso aí, tem que ter a segurança, porque a gente sabe quando vem a dor, né? E como gestor condominial que fui, eu sei como o síndico sofre com isso. Gente, vai sobrar para vocês, síndico, sobrar para vocês. Né? Deu certo, não fez mais que obrigação, errou, a culpa é de vocês. E é legal os síndicos profissionais, né? Porque o corpo diretivo é assim. Olha,
A gestão tá boa, é o corpo diretivo, mas quando sai a besteira, síndico. O conselho avisou. Não é verdade? Engraçado, legal. Bom, falando aqui, né, contratos devem estabelecer limites, escopo, atuação, inclusive cláusulas sobre indenizações, serviços e responsabilidade, né? Então toda essa questão, isso aí tem que estar expresso no contrato, para vocês terem alguma garantia. E lógico, a saúde financeira da empresa, ela precisa ser pesquisada. Porque assim, funcionário, ele reclama, ele quer achar um síndico para encostar e falar, olha, e fazer as reclamações e chorar, ele quer ser contratado pelo condomínio. É assim? Ele quer ser contratado pelo condomínio. Então, ele fala, mas agora sim, o problema é pagamento, está dando problema, benefício, problema, vai em transporte, aí já precisa, ó, pede as guias, não está chegando, aí o gato subiu no telhado. Então, nesse caso, tem que ter atenção. E o contrato precisa proteger vocês. Né? Aquilo que eu falei sobre a questão, né? As visitas, isso é muito importante, porque eles se perdem. Eles aprontam quando não tem ninguém olhando. Né? Infelizmente é assim mesmo. Né? Aprontam. A supervisão precisa estar em cima. Né? Precisa escutá-los, conversar, orientar. Né? Então, isso aqui cria o quê? Desorganização. Chegar aquela portaria que é uma bagunça, né? Ninguém acha nada, aí chaves, documento, correspondência que... Bom, vocês conhecem bem isso aí, né? Má postura, faltas injustificadas dos colaboradores, exposição a riscos, né? Essa questão de falta, poxa gente, ó, sim, é difícil, é uma luta para a gente compor, e isso eu falo para vocês, eu converso com as grandes, né? Eu converso com pequenas também. Então, a gente vê que assim, é geral o problema. Então o síndico ele precisa estar atento nisso. Ele precisa não incentivar, não dar muito ouvido. Porque assim, o colaborador é bom, mas eu falo assim, olha, é difícil quando passa de um ano. E se ele for encorajado a começar a falar mal, ele cria um problema. Muitas vezes a culpa não é dos terceirizados, dos colegas. Né? Fala para eles, eu tenho dó de vocês, eles falam que tem dó de mim. Né? Então, essas visitas são muito importantes e tem que ser pedido. Eles vão falar, a supervisão passa de 3 em 3 meses. Isso é um problema. Né? A ausência de estratégia para cobrir faltas, existência e tal. Aquilo que eu falei, isso aqui é uma loucura. Porque a gente tem lá que a gente chama de reserva técnica. Fica lá, um pessoalzinho lá, mas nunca dá conta. É uma luta. Eu falo, pessoal, a gente corre o dia inteiro para fazer cobertura, consegue vencer. E quando não dá? E quando fura o pneu do metrô? Falta um monte. E aí aquela coisa, a orientação que eu faço para a equipe, olha, vamos lá. Né? Gente, no termo, é papo reto. É ligar para o síndico, falar assim, síndico, eu não consegui, mas como a gente pode fazer isso aí? Eu posso mandar 2 pessoas amanhã, falando de conservação, de manutenção, o que eu posso fazer? Eu posso dar um desconto na nota? Mas o importante é isso. Por isso que eu falo, é um trabalho de parceria. A vida do síndico é dura e da terceirizada também. É uma luta. Né? Então, o que acontece? Né? A gente segue essa linha. É assim que a gente trabalha. Né? E acreditamos nisso aí. Se compromete o serviço, né? Quebra, né? Problema contratual e tal. Então, muito melhor aquele bate-papo e os ajustes. Né? Seja desconto em nota, seja de outra forma. Esse negócio de falta de uniforme, veio trabalhar sem uniforme, né? Então, o pessoal está tendo sem uniforme, sem o crachá, né? Vou falar uma coisa para vocês, é brincadeira. É brincadeira, mas a gente tem colaborador, a gente precisa mandar para o castigo. Que ele vai até a base, ele retira, ele assina todo o uniforme. Quando você vai ver, ele está lá, socialzinho de tênis. Brincadeira. E assim, o que acontece? Se eu não tenho uma supervisão em cima, fica. Então, assim, é importante também, né? O condomínio, ele sente segurança. Muitas vezes eu tenho que falar para vocês, né? Uma falsa sensação de segurança, porque assim, o pessoal conta muito com o porteiro. Mas não é uma falsa, eles são um controlador de acesso. Chegou alguém ali e gritou, né? Não é verdade? Gritou. Né? Então dá para confiar muito, né? Então aumenta os riscos de fraudes, né? Invasões, perda de controle sobre o acesso ao condomínio. Chega lá, quem é esse daí? Tá lá de... Poxa, é uma loucura. Isso é importante também, né? É um ponto que
que alguns reclamam, mas é importante, né? Está costurado, tá? Isso aqui, né? Ferramentas de controle, né? Relatórios, controles de acesso e tal. A gente procura implantar isso aí nos condomínios, né? Principalmente os que não tem. Muitos já tem, né? Trabalha, na minha época... Falta 5? Eu estou acabando aqui, né? Bom, então o que acontece? O controle de acesso, a informação. Se anotou, se tem a informação, a gente se resguarda. E o condomínio também tem que agir dessa forma. Porque eu trabalho nessa questão preventiva. Olha, tem que anotar, tem que informar, né? A gente precisa documentar essas coisas. Então, essa orientação que a gente passa, né, para os nossos colaboradores. E o condomínio também tem que ter isso aí. Porque quando dá um problema, a gente procura o culpado, né? Então, isso aí, muito importante, né? E aí a gente consegue, né? Fica inviável comprovar as falhas, né? Então, a gente bate muito em cima disso aí. Os vícios recorrentes, né? Questões de erros operacionais, faltas de reciclagem, ausência de conta, foi aquilo que eu falei para vocês no início, né? Então, assim, o treinamento, ele não acaba. Ele não acaba. A gente faz a implantação, tem o treinamento em loco, mas esquece. E um grande problema é o quê? A questão de mudança, né? De rotatividade. É difícil você manter. Né? E eu analiso que a culpa disso é o quê? Pertence ao quê? Ao próprio cliente, ao próprio condomínio. Por quê? Porque ele não quer pagar mais. Ele não quer pagar um pouquinho a mais. Porque assim, quem paga lá ao final, o colaborador, é o condomínio. Mas assim, você chega na hora da Assembleia Geral, primeiro isso, previsão orçamentária. Deus não quer pagar, quer que diminui. Né? Então, como a gente consegue ter um pessoal melhor preparado, melhor remunerado, eles mudam. Pessoal, assim, R$50 a mais que estão oferecendo, vai embora, não quer nem saber. Tá? Então, problema. Né? Configura a negligência, podendo resultar em rescisão contratual, sem onde, e aí sobra tudo pra gente. Né? Existe todo um porém atrás, mas assim, o lado mais fraco que... Nossa. Pessoal, procurei ser breve aqui, eu pensei que eu podia passar os 42 slides aqui, meu tempo maior, mas eu acho que eu atendi, né? Não falei muito da empresa, depois a gente vai ter um bate-papo geral aqui, quero cumprimentar a todos, né? O pessoal do meu comercial está aqui, obrigado aí, vamos ao próximo aí. Gente, boa noite novamente. Vamos falar de... Opa, já achei que você ia passar aí. Já tá certo aqui, ó. Vamos falar de contrato, vamos falar de responsabilidade civil de mini mercado. Eu acho que é uma... Só o assunto mini mercado, ele já é um assunto ainda bastante polêmico, não é verdade? Então a gente tem bastante coisa para dissertar, não vai ter bastante slides, vai ter bastante bate-papo e bastante também, na sequência, tirar dúvidas. Não tem como a gente falar sobre mini mercado, falar sobre responsabilidade civil, sem a gente falar sobre o modelo de contrato. E quando a gente fala do modelo de contrato dos mini mercados, a gente sabe que é um assunto muito polêmico. Muitos síndicos ainda são resistentes ao nosso modelo de negócio, que apesar de ter 5 anos, né, começou ali na época da pandemia, que eu acho que era uma questão de segurança, né, que as pessoas vão sair de casa, todos os mini mercados, todas as operadoras, não vou ficar só puxando sardinha para o nosso lado, mas a gente instalou durante um ano mais de 1.000 unidades, né, porque era questão de segurança, era questão o síndico nem a assembleia tinha, né, por causa do distanciamento social, então a gente simplesmente, o síndico entendia que era uma questão de segurança. Não só comodidade, mas segurança para o morador, para o condomínio não sair dentro de casa e aí fazer essa contratação até que imediata. A gente não conseguiu praticamente atender essa demanda durante esse primeiro ano. Em fevereiro de 2020 a gente inaugurou a nossa primeira unidade, em fevereiro de 2021 a gente estava inaugurando a nossa unidade número 1000. Foi passando a pandemia, obviamente que as coisas foram voltando ao normal, as assembleias foram voltando, acabou o distanciamento social, até mesmo as assembleias voltaram ao normal, e é natural que às vezes aquele mesmo síndico, quando tinha aquela certeza de contratação, preferia num segundo momento passar por uma assembleia, um assunto de mini mercado dentro do condomínio. Mas vale a gente ressaltar que o nosso modelo de contrato, então se a gente está falando que o nosso assunto é mini mercado, 5 anos aí, é um assunto novo para o mercado condominial, né? Tenho certeza que todos vocês aí já
já tem experiência em outros ramos há muito mais tempo. Imagina só o contrato, quando a gente às vezes consegue convencer, quando a gente consegue fazer com que o condômino, né, convença o síndico, ou o síndico se sente convencido, a gente ainda tem essa parte contratual. O que a gente gosta de deixar claro? Que toda e qualquer responsabilidade do mini mercado, do espaço cedido pelo condomínio, é pela empresa, fica a cargo da empresa operadora. O nosso modelo de contrato é um modelo de contrato de cessão de espaço. Muitos síndicos ainda às vezes nem sabem. Poxa, mas aqui no meu condomínio eu não tenho espaço, né? Porque acredito que a gente vai chegar lá, tirar uma sala de jogos e vai chegar e montar vai tirar a mesa de sinuca e vai montar no lugar lá. Né? A gente não muda a destinação do local. Né? A gente utiliza dos espaços, a gente não precisa que o condomínio se adapte ao mini mercado. O mini mercado se adapta ao condomínio. Então a gente tem dos mais diversos locais que vocês possam imaginar, mas nos mais mesmo. Na Terra, a gente tem uma das lojas que a gente tem lá em Curitiba, porque acho que a Liliane falou que estava frio aqui, né? Aqui pra gente está de camiseta. Eu vim de Curitiba, lá saiu, estava -2, tá? Então aqui a gente passa um pouquinho de calor. Então a nossa primeira unidade lá em Curitiba, ela fica dentro de um spa. Poxa vida, perto de um spa. Né? Mas, poxa, Vinícius, o pessoal ali na jacuzzi, não fica dentro ali, obviamente. Mas por quê? Quando o síndico entende que não muda a destinação do local, fica muito mais fácil. Então, se você tem uma sala de jogos ali e tem uma parede ociosa, uma parede a partir de 3 metros, ela pode ser linear, ela pode ser em L, por aí vai, ela já é passível de implantação do mini mercado. Eu falo assim, deixa a mesa de pimbolim lá. Deixa a mesa de sinuca lá, não mexe nela, e a gente deixa, porque o nosso modelo de contrato é de cessão de espaço. E a partir do momento que eu estou falando que o meu contrato com vocês, com o mini mercado, ele é de cessão de espaço, aquele espaço é inteiro como responsabilidade minha. Toda e qualquer eventualidade de ocorrência, desde a quebra de um equipamento, do dano de um equipamento, ou até mesmo de um morador, uma criança que venha, porventura, venha a escorregar ali, né? Vazou ali um pouco derreteu um pouco o freezer de sorvete, vazou água por baixo, passou uma criança ali e escorregou e caiu. Essa responsabilidade é em contrato, inclusive, tá? Tudo que eu estou falando aqui está lá determinado em contrato. Tudo quanto é a parte operacional, né, jurídica, fiscal, sanitária, ou seja, também não teria como a gente ter, se a gente não tivesse um alicerce mínimo para estar operando, a gente jamais ia conseguir chegar em 150 cidades e 2.000 unidades. Então, a gente, todo o quesito que a gente diz, no âmbito jurídico, no âmbito fiscal, sanitário, legal, é tudo responsabilidade, sanitário também, não, já tinha dito, é responsabilidade nossa. Tudo isso, inclusive, consta dentro de contrato. Mas, quando a gente está falando de contrato, vai até um pouco mais além. Então, toda a parte operacional, limpeza, reposição, abastecimento, tal. Vinícius, mas o que eu síndico aqui que eu preciso? Eu preciso ceder um espaço. Para isso que tem o time comercial ali, o próprio Berdão é um craque em achar espaço, né? Às vezes o síndico fala, né, Berdão? Aqui não tem espaço. O Berdão fala, deixa só eu dar me dá uma visitinha técnica aí que a gente acha. Porque, obviamente, às vezes o síndico tem essa percepção que vai ser montado um mini mercado lá, um mercado lá, mas não é essa a questão. A gente consegue se adaptar ao perfil de cada condomínio. O Berdão vai lá, né, Berdão? Aí ele, opa, essa parede aqui cabe 2 geladeiras, né? Tem um modelo container ainda. Exatamente. Então, até quando não tem espaço, a gente consegue instalar também um modelo de container, dependendo do perfil do condomínio, obviamente, mas a gente faz análise. Então, para isso, deixa que o nosso time comercial, deixa com o comercial, deixa com... Quantas visitas já tem nas costas aí, Berdão? Só de mini mercado? Mais de 700 visitas. Então, o olho do homem ali, ele já chega ali, já fazendo o raio-x da loja. Mas então, falando disso, não tem como a gente falar sobre contrato. Quando a gente traz para o nosso cenário, que eu falo para vocês que vai um pouquinho mais além, a gente tem algumas outras implicações que a gente utiliza. Pois eu estou utilizando dentro. É diferente de eu abrir uma loja de rua, onde tudo que acontece ali é responsabilidade. Mas a gente sabe que qualquer coisa que acontece dentro do condomínio, por mais que seja responsabilidade nossa, presente em contrato, qual que é o primeiro telefone que toca quando dá alguma... Um BO, né? Conseguiu achar para não falar outra coisa. Qual que é o primeiro telefone que toca? É justamente
do negócio. E uma segurança que a gente dá, isso não é de agora, tá? Nossa primeira unidade ainda foi instalada, a gente ainda tinha a ideia de instalar os mini mercados, mas a gente não sabia como e nem com quem, nem como funcionava. E a gente foi lá numa síndica lá, a Thaís da Providência, não sei se alguém aqui já conhece a Thaís da Providência Síndicos. Lá ela abriu as portas para a gente, e o Rafael, que é o marido dela, que também é síndico, também sócio da Providência, ela falou assim, poxa, a ideia de vocês é muito bacana, só que vocês não vão de jeito nenhum vender bebida alcoólica aqui dentro do condomínio. Né? Já passou isso pela cabeça de vocês? Né? Ela falou assim, a ideia é muito bacana, tá? Show de bola, vocês têm futuro, mas dentro do condomínio você não vai vender bebida alcoólica aqui de forma alguma. Né? Porque, não sei se da ciência de muitos, para vender bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, né, ele é proibido por lei. E quando a gente fala proibido por lei, volta a pergunta que eu fiz. A responsabilidade é nossa, mas quando acontece alguma coisa, qual que é o telefone que toca? É do síndico. Então a gente voltou com o rabinho no meio das pernas, na época, lá antes de fevereiro, antes da nossa primeira unidade, e a gente desenvolveu uma trava. Todas as nossas geladeiras, desde a nossa primeira, isso aqui é uma coisa que a gente não abre mão, tá? Nem que o síndico queira, a gente não abre mão. Todas as nossas geladeiras de bebidas alcoólicas ficam travadas para menor de 18 anos. Né? Vinícius, mas como que você operacionaliza isso daí? Tá? A partir do momento que ele baixa para o aplicativo, ele também tem a mesma experiência de compra através da máquina de cartão, não vou entrar muito nesse mérito, mas o cadastro que ele faz, ele digita o CPF e vai buscar a data de nascimento direto na Receita Federal. Tá? Ele não vai digitar ali, o governo não vai digitar a data de nascimento dele, ele vai digitar o CPF, que está vinculado diretamente com a Receita Federal. Dando não só para nós uma sustentação jurídica, uma sustentação operacional, como também para cada um de vocês. Mas uma pergunta que sempre acontece é o seguinte, poxa, mas daí beleza. E aí o pai vai lá e passa o telefone para o filho, e o filho vai lá e compra. Nós, vocês, o Market for You, todos nós estamos guardados juridicamente e operacionalmente. Posso dar um exemplo? Se esse mesmo pai emprestar o celular para o filho e o filho pedir uma caixa de cerveja pelo Zé Delivery ou pelo iFood, o iFood vai entregar? Vai, né? Por quê? Porque a compra foi realizada pelo pai. Para mim, o meu sistema, a compra foi realizada no CPF do maior. Então, esse é um ponto muito importante a gente sempre deixar claro. Então, uma das coisas que a gente não abre mão é que as nossas travas de geladeiras estejam sempre ali em perfeito funcionamento. Então, desde a nossa primeira unidade até lá. E eu acho que tudo um pouco do que eu vou falar aqui está ligado também com o nosso tema principal, tá? Que é a responsabilidade civil. Mas aí tem mais alguns outros benefícios que interferem diretamente no dia a dia do síndico, que é o furto, né? É o furto dos mini mercados. Acho que quem tinha você, né, Johan, que tinha comentado, né? Os furtos do mini mercado. Poxa, mas como que vocês tratam os furtos? Hoje, eu não vou abrir o faturamento da total da rede, mas a gente recupera cerca de 130 até 170 mil reais de furo de estoque, inadimplência, quebra, dá um monte, esquecimento do pagamento, é um monte de nome que a gente pode falar pro... que mais que dá? Eu falar de nome? Então, a gente pode dar 200 nomes para a mesma coisa ali, né? Que é a falta de pagamento, furto, a falta do roubo ali do manobra, mão leve, né? Essa é nova. Então, a gente recupera isso daí, 170, cerca de 130 a 170. Não pense que a gente se orgulha disso daí não, tá? Isso é uma dor do negócio. Eu queria não recuperar nada. Na verdade, eu queria nem perder, né? Porque isso aí é a grande regra do jogo, é quem recupera daquilo que foi perdido. Porque perder vai, tá? Vai ter. E muita gente acha que, porque as crianças pegam, aqui tem muita criança. Antes fosse as crianças que fosse ali, que fosse o câncer, né, do negócio. E o furo de estoque, pessoal, a inadimplência, ela é um câncer. Se você não tratar ela vai tomando conta ali do negócio. Então, se o cara vai ali, pega uma cerveja e
não entra em contato com ele. Depois ele vai lá e pega duas e se sente impune. E daqui a pouco ele está pegando a geladeira de cerveja inteira. E é isso que mata. Só que isso gera outras complicações. Por exemplo, o morador que quer comprar e vê que não tem cerveja, ele não pensa que foi outro morador que pegou, ele acha que é problema de abastecimento do mini mercado. Tá? Então, como que a gente faz essa recuperação e como que isso impacta diretamente na vida de vocês? A grande maioria das outras empresas, por não possuir gatilhos integrados dentro da loja, porque a partir do momento que o Oberdan abriu a geladeira, eu sei o CPF dele, o telefone dele, o horário de abertura, e eu tenho alguns outros gatilhos integrados que vai me dizer se ele finalizou ou não aquela determinada compra. A partir do momento que ele deixa algum desses gatilhos em aberto, eu já vou lá e faço a recuperação direto com o cliente final. Então isso faz com que eu pule, né, uma etapa um pouco chata que acontece na grande maioria dos nossos concorrentes com vocês, que é enviar todo final de mês, não sei se aí que alguém aí tiver depois algum outro concorrente, também não tem problema nenhum, mas que tem mini mercado contratado, você me corrige se estiver errado. O pessoal vai lá, tira o relatório, puxa pelas câmeras, fica alguém lá olhando. Obviamente que a gente não tem um sistema de monitoramento 24 horas para 2.000 lojas, ia ter que ter uma empresa de segurança, não uma empresa de mercado autônomo. Né? E aí fica alguém olhando lá, identifica quem que é a pessoa, puxa a câmera, manda para o síndico tem que parar um dia ali da semana para ficar identificando quem que são aquelas pessoas. Mandar o contato, às vezes o síndico nem pode, passa para o zelador tem que parar um dia da semana para ficar identificando quem são aquelas pessoas, para pegar o telefone do morador e passar para a empresa que está operando. Uma vez que a gente faz diretamente isso com o cliente final, eu tiro do síndico essa responsabilidade. Eu não vou falar para vocês que eu não vou comunicar uma eventualidade, uma pontualidade ou um caso mais agressivo, né? Porque eu tenho certeza que até o síndico quer ficar sabendo. Tem muito síndico que fala pra gente, esse cara está roubando aí no mercado, ele está roubando meu papel higiênico lá dentro do vestiário também, roubando outras coisas. E o pano de chão também. Até o pano de chão, né? Até o pano de chão. Então tem muitos síndicos que eles querem ficar sabendo. Pano de chão eu não sabia, tá? Pano de chão eu não sabia. E é só o novo, o velho. Os trapos velhos deixam, né? E uma vez que a gente consegue recuperar através da trava de geladeiras, eu consigo deixar mais visual para a gente entender como é que funciona, eu não envolvo o síndico. Ele já tem um monte de coisa, né? Cano estourando o dia inteiro, é o telefone tocando, é zelador falando que o pessoal está reclamando no grupo, ninguém liga para o síndico falando, pelo amor de Deus, parabéns, teu dia, como eu estou feliz, que sol mais lindo, não sei o que. Não liga, né? No dia do... Olha lá, hein? Mas qual que é a proporção versus a quantidade de reclamação? Quem que é esse que liga, né? Para mim não ligar. Né? Já não basta a quantidade de coisas, demandas que vocês têm todos os dias, né? Chega na segunda-feira um monte de coisa, ainda tem que ficar parando para analisar relatório de furo de estoque de empresa de mini mercado que fica parando ali para cima de vocês. Então, não só a responsabilidade por toda ou qualquer eventualidade, furo de estoque, é responsabilidade nossa através, inclusive presente em contrato, como também a gente não inclui vocês ali dentro desse jogo, né, digamos assim. A gente não coloca vocês para trabalhar junto com a gente. No final das contas, principalmente para a galera aqui de São Paulo, deve ter se deparado com algumas empresas, tá? Não vou me aprofundar muito nisso daqui, eu gosto de mostrar a dor e logo na sequência o remédio, tá bom? A gente tem percebido que a grande maioria das empresas, uma vez que não tem conseguido recuperar o furo de estoque, tem, vamos dizer assim, artimanhas jogadas de alguma forma que às vezes passa. Se você tem alguma outra empresa de mini mercado, o tipo de relatório que você recebe é uma planilha de Excel exportado para PDF. Nada mais é do que um PDF que você recebe no final do mês, informando quanto que faturou, que você, enquanto síndico, tem que acreditar que de fato foi aquilo que vendeu e acreditar na empresa. Se me corrija se estiver errado. Quem tem outras empresas de mini mercados recebe ali, né, um relatório através do PDF. Mas os principais concorrentes têm feito isso daqui, ó.
um condomínio que fatura 35 mil reais, eles têm colocado lá e deduzido, vou falar dos principais, tá? Não estou aqui para falar dos demais, de todos, porque eu nem conheço, nem tem como a gente conhecer todos. Você chuta um condomínio, está caindo uma empresa de mini mercado hoje em dia. Então, eles têm colocado ali, ó, tudo bem, eu te passo um percentual de repasse, mas eu não vou te pagar sobre o faturamento bruto, eu vou te pagar sobre o faturamento líquido. E eles deduzem do faturamento total informado 32% da performance que aquela loja do condomínio teve. Então, o que eles alegam que é esses 32%? Ó, falou lá, condomínio, eu te pago 5, 6, 7%, mas eu vou te pagar sobre o líquido. O que é esse líquido? O que eu estou descontando? 27,5% de impostos, segundo eles, PIS, COFINS, ICMS, taxa de e ICMS, e 5% de taxa de cartão. Vamos lá, não precisa ser um formado em contabilidade, que não existe na alíquota da pessoa jurídica 27,5% de imposto. Mas mesmo que existisse, jamais seria a responsabilidade do condomínio, porque a empresa que está operando é minha. Agora eu vou falar assim, ó, o lucro fica para mim, mas quem paga o imposto é você. Então, primeiro, não existe 27,5% de imposto e não existe 5% de taxa de cartão. Ah, Vinícius, existe Sodexo, né, vale refeição, vale alimentação, é 6, 7%. Mas 90% da compra é feita no débito e no crédito. E mesmo que existisse 5% de taxa de cartão, não seria responsabilidade também do síndico. Então, esse mesmo cenário que um condomínio fatura 35 mil reais, ele tem ali a dedução de 32%, né? Ele desconta impostos e taxa de cartão, esse condomínio fatura ali 24.500. Se ele tem um repasse, uma negociação com o mini mercado de 5%, ele vai receber 1.225 e ao final do ano 14.700. Uma vez que a gente recupera diretamente o crédito, o furo de estoque direto com o cliente final e não envolve, a gente disponibiliza acesso aos nossos números, acesso ao nosso sistema para que vocês acompanhem. Então a gente paga sobre o faturamento bruto total do condomínio. Então se esse mesmo condomínio fatura 35 mil reais, depois vocês podem ver lá no relatório de vocês, se for alguma dessas empresas, vocês vão ver que vai ter aqueles descontos, né? Se ele fatura 35, ele tem um repasse de 5.750 e um repasse anual 21 mil. Então a gente montou um cenário aqui, né, de faturamento bruto versus faturamento líquido, mas nesse cenário aqui, ó, a diferença é que o condomínio deixa de arrecadar R$ 6.300 anualmente, que daí, dependendo, obviamente, a gente tem condomínio de 10 mil de faturamento, mas tem condomínio de 70, 80 mil de faturamento. Aí vocês pensem a diferença que está na mesa ali, que o condomínio está deixando de caixar. E para fechar, poxa, Vinícius, mas como que você pode me garantir que vocês estão sendo transparentes em relação às informações cedidas ali? Como a gente é uma empresa de tecnologia que faz mini mercado, a gente sentiu a necessidade de dar um acesso para o síndico para ele acompanhar as vendas em tempo real. Então esse aqui é um portal do síndico, tá? Também pode ser conhecido como portal da transparência, tá? Já, aonde cada síndico que tem Market for You, ele tem o seu próprio login e senha e mais 4 acessos. Então, no total, pode ser 5 acessos independentes. Vai dar para a administradora, para o subsíndico, para o corpo diretivo. E aí teve uma síndica chegou e falou assim para mim, Vinícius, mas para tudo, o pessoal, tudo que eu faço aqui no condomínio, o pessoal acha que eu estou ganhando em cima. Já aconteceu isso com vocês alguma vez na vida? Hã? Já aconteceu? Eu falo, para todo síndico eleito tem a oposição, certo? E, então, você pode criar um acesso lá, moradores do condomínio tal, @gmail, está aqui, pessoal, disponibilizar no aplicativo, também na NMedia ali, para ele acessar. Aí, só para a gente fechar, o que você passa? Aqui dentro do repasse de comissão financeira, está todos os históricos de repasse e comprovante de pagamento. Então, se trocou de síndico, o cara pega, tem o acesso ali, ele tem todos os históricos de repasse. Se ele quiser ver se tudo que está vendendo está entrando, abre últimas vendas ali, ó. Vai estar todas as últimas vendas com data, horário, minuto, segundo ali. Pede para o zelador comprar uma água mineral lá e dá um F5 que já aparece ali. Uma outra dor que a gente resolve, que é um dos mini mercados, é o bendito do abastecimento, não é verdade? Poxa, como é que funciona o abastecimento hoje nas outras empresas? O que o cara faz?
O morador vai lá, não acha o produto, tira a foto da gôndola desabastecida, joga no grupo de moradores, já vem aquela outra moradora falando, eu nem vou mais nesse mercadinho, nunca tá, sempre está vazio, e aí gera aquilo lá, não é verdade? Aí chega para vocês por último. A gente faz ao contrário, como eu tenho que abastecer todos os dias o condomínio, eu tenho que tirar foto, o operador que está abastecendo tem que tirar foto dos equipamentos abastecidos. Ele vai ter que colocar para a franqueadora, para o Market for You, essas mesmas fotos do condomínio abastecido, a gente disponibiliza aqui. Você clica aqui, você consegue ver se foi abastecido, se está em transporte, se está em separação e principalmente qual que é o operador que está indo todos os dias dentro da tua casa. Vendas consolidadas, quando vocês têm aqui uma reunião de condomínio, por exemplo, em janeiro você tem que fazer reunião de prestação de contas, quero ver quanto que vendeu o mercadinho de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro. Seleciona tudo ali, produtos mais vendidos, né, por número de unidades e por categorias, por número de unidades e por valor, e categorias também, bebidas mais alcoólicas, mercearias, bombonières, snacks e por aí vai. Então eu queria trazer um pouquinho da dor que eu sei que vocês têm às vezes no dia a dia e como que a gente hoje do Market for You tem conseguido resolver e trazer mais tranquilidade para vocês se preocuparem com o que de fato realmente importa no condomínio. Muito obrigado, gente. Boa noite, pessoal. Já me apresentei, já falei, sou o Dr. Peterson Gomes, advogado. Vamos falar um pouquinho sobre o tema também hoje, né, da responsabilidade civil do síndico. E sim, dá para a gente falar um pouco tanto da administradora, prestadora, na verdade, prestadora de serviço e até o mercado. Tenho bastante conhecimento com os três. Vou apresentar até casos práticos aqui. Primeira coisa, procure um advogado para poder verificar o contrato, para poder verificar a empresa. Não é só vender meu peixe, não. Foi que falaram bastante até, você pesquisar, entendeu, a empresa, a gente faz bastante. Olha o que a administradora faz, auxilia muito. Nós fazemos isso no escritório também. Tanto é que a gente faz análise até do síndico. O síndico às vezes fica até bravo, fala, pô, o escritório não tira ninguém, tá, da concorrência, na verdade, da eleição, a gente só demonstra do condomínio que ele pede. Então assim, vamos lá. É importante sempre verificar, a gente está falando, do contrato de uma administradora. Eu já tive problema sério com a administradora. A gente colocou bastante aqui, fala, poxa, não, sempre vai responder de uma forma subsidiária o síndico, tá? Tá bom? Mas até com uma administradora, uma prestadora, e se for alguma empresa insolvente? Então, aquele fato de, o meu contrato, interessante colocar, o meu contrato está aqui, eu respondo por tudo, até numa ação trabalhista, eu respondo por tudo. Só que assim, se uma empresa insolvente, talvez nem apareça na audiência trabalhista. Imagina, você tem uma audiência trabalhista, chega lá, tá revel, ou seja, o condomínio vai responder sim um dia. Se realmente não encontrar nada dessa empresa, claro, a ação toda vai correr contra a empresa prestadora de serviço, mas se não encontrar nada ao final, estou colocando de uma forma muito prática para vocês, vai recair sobre o condomínio. Então, pesquisem muito bem as empresas, busquem empresas solventes, já consolidadas no mercado, sempre falo isso, você tem que verificar, é normal, às vezes mandam para mim e falam, doutor, analisa para mim essa empresa que vai prestar serviço no condomínio, empresa de portaria, vê se tem processo. Eu entro lá, às vezes, dependendo da empresa, vou colocar a empresa no meu condomínio, eu entro lá, tem 150 processos trabalhistas. O que eu vou fazer? Está pagando o processo? Está comparecendo nas audiências? Está normal, pelo patrimônio que ela demonstra. Ela declara, se não me engano, está lá, se não me engano, declara 20 milhões. Então é normal. Ela tem uma quantidade muito grande de funcionários. Vai ter ação trabalhista, isso é normal. Então, você tem que fazer isso, avaliar. Por quê? Ao final, se vocês, como síndico, tiver uma empresa insolvente, vão responder. A lei mudou, melhorou bastante. Antigamente, eu não quero ser tão técnico, mas antigamente o condomínio respondia junto. Então chegava ali, vamos ver quem tem para pagar. A empresa não tem dinheiro na conta do condomínio, o condomínio vai pagar. Mudou. Hoje não responde mais solidariamente, responde subsidiariamente. Então, responde depois. É isso que mudou. Mas vocês podem sim ser condenados. Eu falo isso, eu vou colocar, um caso de uma administradora primeiro. Eu tive há alguns anos uma grande administradora, uma das maiores. O síndico confiava muito na administradora. Então, tomara que ninguém faça isso mais. Mas o síndico deixava uma procuração, entendeu? E quem fazia os pagamentos era a própria administradora através do seu gerente.
esse gerente acabou dando um desfalque muito grande em 3 meses. Um valor de 3 dígitos, vamos colocar assim, de 6, então muito grande. Quando o síndico verificou, ele realmente, a gente foi até a administradora, se tratava de uma administradora muito grande, então já verificando o que tinha acontecido, no mesmo dia ela falou, não, calma, eu vou analisar. Eu falei, foi um pagamento indevido, pagamento em duplicidade, alguns, né? Ela falou, não, pode, eu vou resolver. E aí, pelo fato de ser uma administradora de grande porte, na outra semana o valor já estava no condomínio. Só que, foi uma semana que o síndico não dormiu. Então, é bom deixar isso claro. Uma semana que ele não dormiu. Aí você fala, ele responde, poxa, ele deu uma procuração para a administradora. Então, claro que ele vai responder ao final, ele fez aquilo ali. Cabe a ele, entendeu, ficar verificando. Então, hoje, eu falo, é de extrema importância que o síndico libere os pagamentos. Você não pode deixar, entendeu, uma procuração. Eu fui síndico, lá atrás, lá em 2010. E no começo eu tinha uma procuração na administradora, eu não sabia, fui entrar, me chamaram para ser síndico, falei, você. Mas, já falo para vocês, é uma coisa muito perigosa. Você simplesmente, às vezes, é o seu CPF, tá? A gente está falando de responsabilidade civil, entendeu? Vocês respondem civilmente, da forma que eu estou falando, e criminalmente. Então, responder com o seu patrimônio, entendeu? Dependendo do que acontecer, até a justiça criminal. Então, eu gosto de colocar alguns casos para deixar claro para vocês a responsabilidade civil, o problema que vocês podem ter. Falando agora da prestadora, que eu falei, a portaria, é bem comum. No contrato, ela coloca, também vai responder por tudo, que nem você falou, mas é de extrema importância. Eu sei que muitos condomínios às vezes pegam assim e falam, não, a portaria falou que tem uma ação trabalhista aqui, mas a portaria falou que vai resolver, que ela vai levar, o advogado vai fazer toda a defesa. O advogado da portaria vai fazer isso? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Vocês têm que contratar o advogado de vocês. Não é que a portaria vai fazer isso, tudo, mas ela tem interesse, e o condomínio mais ainda. Imagina que vocês acabem confiando, falando, não, falou que vai resolver lá, vai ter o advogado deles, vai poder resolver. Não vai no dia, ou seja, eles são revelhos. E aí, como fica o condomínio? Também não foi. Então, é um grande problema. Então, vocês têm que buscar isso. Toda vez que eu falo muito de contrato, claro, o contrato tem que ser muito bem avaliado, para vocês não terem algo assim, não ter esse problema no futuro. Responsabilidade civil é muito importante, vocês têm que pensar bastante. Hoje vocês colocam o seu patrimônio dentro de um condomínio. Então, quando você entra lá, você fala, pô, se eu tiver algum problema, no final, não só eu vou responder, todo o meu patrimônio, tudo que eu conquistei até hoje, eu posso perder. Muito importante. E agora também eu falo, você falou bastante dos mercados, eu falei que ia tentar ser sucinto, porque para depois abrir para vocês, para ter pergunta. Mercado de condomínio, a gente tem isso bastante hoje. Isso é claro, a Market For You é pioneira dentro disso. E hoje você tem bastante mercado. Ele falou, ainda bem, a Market For You, por ser pioneira, uma das maiores, ou talvez a maior, daí ela já apresenta hoje uma forma de trava, claro, perfeito. Só que te falo, muitos mercados eu entro dentro dos mercadinhos de condomínio, a geladeira de bebida alcoólica aberta, venda de cigarro, eu acho que isso vocês não fazem. Mas tem algumas marcas que vendem até cigarro. E aí sim, a gente tem um problema muito grande. No passado, acho que uns 4 anos, teve um condomínio em, se eu não me engano, não lembro da cidade interior, acho que foi Ribeirão Preto. Eles tiveram a brilhante ideia de colocar as bicas de chopp ao lado da piscina. Entendeu? Fantástico, né? E era só o cartão de crédito. A molecada ficou louca no primeiro final de semana. Então, pô, gente, aí você fala assim, concordo, a responsabilidade é da empresa, até certo ponto. O síndico vai responder por isso também, tá? Porque ele tem o dever de fiscalizar dentro do condomínio. Então, o síndico que entra num condomínio, no mercado de condomínio, que nem chega lá, a geladeira de bebida alcoólica está aberta, claro que ele vai responder por aquilo. Ele pode sim falar, poxa, não sabia, era a empresa, tá bom. Teve erro da empresa, você sabia disso desde o começo e manteve, você acha isso correto? Vai responder, e vai responder civilmente, vai responder criminalmente. Eu vou te falar até de um condomínio que eu conheci, teve até um pedido diferente para o mercado, que o energético, todos os energéticos, teriam que ficar na geladeira de bebida alcoólica. Por quê? Uma criança autista, ela já tinha descido no mercado, ela tinha consumido uma quantidade muito grande de energética e acabou convulsionando, tendo alguns problemas. E o condomínio fez isso. Então tá a importância, entendeu, de você ter uma trava, você ter alguma coisa para blindar, não só o condomínio, o síndico. Então vocês que estão aqui hoje pensando, tem que falar assim, poxa, eu sei que a minha responsabilidade é muito grande. Quando vocês ingressam num condomínio, independente do tamanho do condomínio, entendeu? Vocês podem ter grandes problemas, principalmente na parte contratual. Então, todas as empresas que vocês estiverem lá dentro, tem que ser analisado.
Sei, muitas administradoras já têm a parte do jurídico que pode auxiliar, entendeu? Vocês não precisam contratar um advogado, mas a administradora ela presta serviço de auxiliar na parte contratual, verificar e até fazer esse levantamento. Deixou bem claro, a administradora tem que fazer isso, verificar se os impostos estão sendo pagos, se está tudo correto, senão vai recair sobre vocês. Depois você vai ter lá dentro de um tempo, fala, pô, o condomínio hoje mesmo, estava conversando com um conselho, mandou e falou, o síndico aqui fez coisa errada, a gente quer entrar contra ele. Entendeu? O síndico, na verdade, acabou de sair. O síndico falou comigo também, falou, poxa, e aí, doutor? Eu falei, tem que fazer auditoria, tem que verificar. Mas ali ele entende até que foi uma má administração, ele contratou uma empresa ruim, exatamente o que a gente falou aqui, foi para fazer o serviço no condomínio, esse serviço acabou não sendo feito, e aí sim, ele teve um problema ali, contratou outro e seguiu. Então, tem muita coisa para ser analisada. Quando eu falei, contrate um advogado, você que tem um advogado novo aqui hoje, ainda perguntei para ele, falei, nossa, você está indo para a área condominial? Entendeu? É diferente, né? Porque você não tem muitos advogados, são poucos, mas bem legal mesmo. E vocês, toda vez que precisar realmente de um advogado, façam isso. Não acho que, não, é mais um custo para o condomínio. Não, não é. Na verdade, é um investimento você ter um advogado do seu lado. Sei que é difícil, o dinheiro nunca é de vocês têm que tentar aprovar isso assim. Na verdade, não precisa. Na verdade, cabe ao síndico a contratação. Mas eu sei que muitos síndicos tentam levar isso para a assembleia, passar, o que é mais complicado, porque a maioria ali não quer aumentar o valor. Mas a hora que você tem um problema contratual, principalmente numa empresa que vai fazer algum tipo de serviço, vou até dar uma dica para vocês que acontece muito no contrato. Às vezes está lá, a prestadora de serviço, se não uma empresa que você contratou para pintar o condomínio, ó, eles suspenderam aqui a reforma, se não suspenderam o serviço, vou parar de pagar. Todo síndico gosta de fazer isso. Vou parar de pagar. Doutor, o que você vai fazer? Não, não vai. Não vai. Está no contrato? Não, não está. Então, já lá atrás a gente deveria ter avaliado esse contrato. Se estivesse comigo, eu ia avaliar. A primeira cláusula que eu coloco em todos os contratos, todos, suspendeu a prestação de serviço, não está fazendo a prestação de serviço corretamente, eu tenho o direito de suspender o pagamento. Aí sim, se vocês não fizerem isso, a pessoa, além de não fazer o serviço que está lá por um tempo, ainda vai entrar com uma ação contra vocês e vai ganhar, porque vocês não previram isso no contrato. Então, é de extrema importância você, como síndico, analisar isso. Porque você imagina, estou falando até numa pintura, isso acontece muito, não sei se vocês têm problema, mas as empresas de pintura começam a fazer alguma coisa errada, ou se não, cessa, não suspende, entendeu, a prestação de serviço, e você está falando às vezes de 700 mil reais, R$1 milhão, vou parar de pagar, vou suspender o pagamento. Está no contrato? Não. Então você está dando quebra de contrato. Aí você imagina lá, 1 milhão, você tem 20% de quebra de contrato. Você ainda está devendo mais 200 mil para ela. Tem que ser muito analisado, pessoal. E aí, o que vai acontecer? Claro, imagino que todos os síndicos aqui tenham um seguro de responsabilidade civil. Muito importante. Não aquele lá, não, o condomínio tem. Não. Fora o que é contratado no condomínio, tenha um seguro também. Para responder ao final. Mas o condomínio também pode estar ali com o síndico que não fez essa contratação, ou se não fez essa contratação e cancelou esse seguro. Então, falo para vocês, muito importante realmente essa responsabilidade. Você está falando bastante de responsabilidade civil e criminal, para que vocês saibam que perder o patrimônio que vocês construíram até hoje, por algum tipo de, vou falar imprudência, entendeu? Dentro de um condomínio, é muito comum. Tem muito síndico famoso aí, síndico que já teve 200, 300 condomínios que hoje não pode ter nada no nome dele. Porque ele cresceu, ele acabou tendo muito condomínio, acabou fazendo mais do que realmente ele poderia, entendeu? Ou se não buscou bastante coisa e teve problemas. Então, tem bastante gente que isso aconteceu. Eu acho importante vocês sempre se calcarem, claro, verificar esse crescimento, verificar realmente o que estão fazendo para não sofrer nada assim. Eu acho que eu queria só falar isso, entendeu? Eu queria ser bem mais rápido aqui hoje, porque uma das coisas que a gente vai fazer aqui seria tirar a dúvida de vocês. Tá bom assim, a plaquinha tá vendo, eu tô dentro disso? 1 minuto? Tô tentando, né? Tô tentando. Mas pessoal, vamos lá. É isso. Eu só queria falar para vocês, toda vez que forem assinar um contrato, tenham um jurídico, tenham uma administradora próxima. Quando for contratar uma empresa, busquem no mercado empresas já sólidas, peçam a verificação de toda a documentação dessa empresa e também dentro de um mercado, busque um mercado que te atenda, que realmente ele possa dar toda essa segurança para o síndico. Por mais que foi muito falado aqui, não, está na parte contratual, que eu assumo tudo, eu faço tudo. Perfeito, empresas sólidas. Agora, a gente tem muito aventureiro no mercado. Então, às vezes, você vai contratar porque o conselho ficou insistindo que tinha que contratar aquela empresa, ou se não, o morador contratou, aquela empresa é insolvente, vai te dar um trabalho muito grande, vai te dar um problema, e quem vai arcar com isso no final vai ser você. Tá bom?
Eu acho que é só isso para a gente poder ter umas perguntas agora. Obrigado, pessoal. Pessoal, vai começar agora então a abertura. Não, acho que tá aí, as pessoas só querem. Vai começar agora então as perguntas e respostas. Como é que é importante criar aqui uma regrinha, porque acho que vocês nem devem ter muitas dúvidas também, que não acredito que vocês tenham tantos problemas, né? Mas, às vezes pode ser que tenha uma pergunta ou outra. Então, por que é importante? Para que todos possam aí participar e ter aí um espaço de tirar as suas dúvidas. Pergunta uma de cada vez, levanta a mão e nós vamos levando aí o microfone. Léo, você vai ser responsável de levar o microfone? Isso, o Léo vai ser responsável de levar o microfone. E aí, 1 minuto para pergunta, 3 para a resposta. Começa valendo, Léo. Quem quer começar fazendo as perguntas? Peterson? Eu queria fazer uma pergunta. Você vai começar? Vinícius, em São Bernardo tem um condomínio que chama Anima. Serve para o Peter, ele sabe dessa história. Tem um condomínio muito grande que chama Anima. E lá pegou fogo no mercadinho. Eu não sei da história. Tá funcionando? Eu não sei da história completa, mas dizem as más línguas que foi uma pane elétrica, que o condomínio não estava. A rede de elétrica não estava preparada para receber o mercadinho. Foram, parece, 2 geladeiras que pegaram fogo. Eu lembro desse caso, não foi o Market for You, né? Mas eu queria que você falasse da responsabilidade. Assim, se foi realmente problema na elétrica do condomínio, a responsabilidade do mercado, nesse caso. Perfeito. Boa pergunta. Acho que eu vou fazer até o link com um ponto que às vezes é bem contraditório, que é em relação também a seguro de mini mercado, né? Ainda não levantar aqui. Que até de fato não existe esse produto formatado no mercado ainda, o seguro do mini mercado, até porque não é um espaço extra ali dentro do mini mercado. Obviamente, conforme eu tinha dito aqui, a responsabilidade por qualquer dano que tenha ocorrido com a infraestrutura do mini mercado é responsabilidade nossa presente em contrato. Mas muitos dos síndicos, muitos condomínios nos buscam solicitando que dentro do contrato tenha um seguro daquele determinado espaço. De fato, as seguradoras ainda não têm, né? Eu vou falar como é até agora e como que vai ser no futuro logo próximo, ok? Uma vez, quando a gente vai fazer o seguro, acho que uma das coisas que o síndico mais busca, vem atrás da gente, é que, poxa, vocês não atendem condomínios, às vezes, de 60 apartamentos, não andando de 70, ou de 80, porque realmente é difícil você conseguir encaixar um modelo de negócio viável ali. E quanto mais custo a gente vai colocando dentro, mais vai viabilizando a gente conseguir atender condomínios menores, que é o que a gente está na contramão disso. O Market for You, desde 2020, ele nunca teve, não estou falando que nunca vai ter, tá? Mas nunca teve, até o momento, nenhuma ocorrência, nenhum sinistro disso daí. Então, uma vez que eu faço um seguro para mais de 2.000 unidades, para estar guardadas, que no caso vamos falar que deveria ser certo, mas na corrente normal, eu inviabilizo a minha operação. Então a gente, como contratualmente a gente coloca, é verdade, porque se eu for pagar o seguro do mini mercado de 12.000 unidades, vezes 5 anos, vezes 12 meses que a gente já tem, é completamente inviável você conseguir encaixar. Você vai ter que, os preços dos produtos vão ter que começar a aumentar. Quanto mais preço você vai colocando investimento na operação, mais alto vai ficando o preço dos produtos, porque não tem almoço de graça, a conta ela precisa se pagar. E frente às ocorrências que a gente já teve durante esses 2 anos, né, a gente não tem, é muito melhor para a gente operar diretamente na dor que ocorreu daquilo ali, né, 50, 100, 200, 300 mil reais, dependendo de qual for o sinistro, do que às vezes eu fazer. Porém, a gente está estudando agora, está no projeto piloto com uma empresa parceira, uma seguradora, que fez um produto de seguro
para mini mercados autônomos e o que não vai encarecer de fato algo muito agressivo dentro daquilo ali. A gente fez diversas cotações com outras empresas, mas eles não tinham esse produto formatado. E aí a gente vai ter aí dentro ainda até o final do ano as nossas lojas seguradas. Não posso chegar aqui e prometer uma coisa que não depende de mim, eu sou comercial, queria que já tivesse seguro em todas as lojas. Mas aí não existe ainda isso daí. Então a partir disso a gente vai ter todas as nossas lojas seguradas com um valor que não impacta diretamente no fluxo e no investimento dela, mas repetindo a responsabilidade, sem dúvida nenhuma, da empresa. Rolou? A gente tem uma demanda no nosso condomínio, que a gente pelo menos subiu esses dias, sobre uma contratação de uma empresa de jardinagem. Só que o que acontece? Na hora que a gente vai ver a prestação de contas, ele está entregando uma declaração dizendo que o serviço é prestado por ele mesmo, que ele não tem funcionários. Por questões, acho que, de retenção de impostos, retenção de INSS e tudo. Porém, são 3 ou 4 funcionários que vêm no nosso condomínio. E a gente queria saber qual é a implicação disso, né? Porque assim, a administradora está aceitando essa declaração normal, ele vem uma vez a cada 15 dias. Só que ele traz uma equipe de 3, 4 pessoas lá trabalhando. E a gente está meio preocupado. Diarista. Ele falou que ele contrata as pessoas e no contrato dele ele coloca que a responsabilidade, se tiver algum acidente com os funcionários, tudo dele. Mas isso está trazendo uma preocupação para nós, especialmente quando ele usa lá os equipamentos dele com gasolina, com lâmina, com tudo. Se acontece alguma coisa com ele lá, porque seria a responsabilidade do condomínio, né? Bom, vou te falar que acontece muito, até a administradora pode auxiliar depois, principalmente parte de jardinagem, para reduzir o custo. Eles abrem o MEI, entendeu? MEI é só, você vai dar você ali. O que ele faz? Coloca funcionários para trabalhar. Claro, a gente volta naquilo que eu falei, ele pode até no contrato dele lá colocar que ele é responsável por tudo do que está lá dentro. Só que primeiro, ele não está prestando serviço dessa forma. Ele está colocando funcionários dele, ele provavelmente não estão nem registrados. Daí você pega, na hora que ele for entrar com uma ação, esse funcionário, ele não vai processar ainda só o seu condomínio. Provavelmente um funcionário volante, aquele que está em todos, ele vai lá e me coloca 20 condomínios. E aí o juiz, claro, numa audiência, vai perguntar até, você sabe, eu sempre faço isso, você sabe pelo menos qual é o endereço do condomínio? A maioria das vezes nem sabe. Porque ele falou uma vez só, às vezes no mês, 2, 3, 4, ele nem sabe. Mas ele vai colocar, o condomínio vai responder de forma subsidiária, certeza, isso é certeza. Então, melhor coisa, faça um contrato com a empresa, provavelmente isso é um MEI, o custo vai ficar um pouco maior. Eu sei que os condomínios buscam isso, entender essa redução. Eu tenho um síndico aqui que tinha um condomínio lá, que pagava um condomínio de 800 unidades, pagava acho que R$2.000 por mês, algo assim, e era isso. Na hora que ele entrou, ele falou, que contrato é esse? E a empresa falou, não dá, né? Não dá. Condomínio desse tamanho, tudo isso jardim, era a mesma coisa, era um MEI. Ela falou, não, mas é minha tia, é meu irmão, é meu primo, e o condomínio vai responder por isso. É bom, isso normalmente a administradora vai verificar também, né? Olha, não é também um papel da administradora dar um suporte nesse sentido? Eu não sei se todas, mas pelo menos do nosso lado, a gente sempre dá uma orientação jurídica e uma análise dos contratos quando chegam na gente. Então, assim, é sempre bom dar uma revisada no que você está entrando, ou seja, no que está entrando no seu condomínio que pode impactar você. Então, nesse caso, deixa eu levantar aqui, é melhor você, sempre antes de se envolver com esse tipo de situação, dar uma olhada em tudo que pode te impactar e mesmo que custe mais caro depois, antes, com certeza vai ser mais barato do que se a bucha estourar em você. Concorda comigo? A gente estranhou foi justamente isso. Na hora da prestação de contas, ele está entregando uma declaração dele não tem funcionário, que ele mesmo presta, mas não tem como, ele não se transforma em 4, 5 pessoas. Eles estão no condomínio, concorda? Se acontece um acidente dentro do condomínio também. É o que ele falou, diretamente a culpa não é sua, mas ela pode ficar em você. Você falou até vou até colocar para a administradora agora, mas você falou da responsabilidade administradora, mas ela não sabe se está indo 4 funcionários lá. Normalmente ela sabe só de um contrato. Se é um mês, se for para a administradora, está uma pessoa indo lá prestar, entendeu? Mas aí sim, cabe ao síndico, você está falando, não, aí tem 4. Aí sim eu concordo que a administradora teria que agir. Tá certo. A minha pergunta acho que cai nisso também. Eu estou com um problema lá que eu tenho que
contratar alguém para um telhadista. Eu até fiz a pergunta já para o Peters. Qual é o tipo de seguro que ele tem que ter para os funcionários? Um seguro de vida normal não pode. Tem que ser um específico, porque vai trabalhar em altura, não é isso? Assim, professor. Paulo, você quer responder? Aí eu vou aqui no... No caso, o que eu queria contratar, os funcionários eles são autônomos, né? Não são registrados, já caiu aí, né? Já está errado. Então, aí ele pensou em fazer um seguro de vida, mas eu me informei com uma colega que é corretora, ela falou que não, que é um seguro específico. Eles têm que ser registrados. Mas vamos lá. Até o fato, as pessoas não vão falar, depois você fala do seguro, Paulo. Você já está falando de fazer uma contratação, claro que telhado é uma das coisas mais caras dentro de um condomínio. Só que assim, eu também entendo que esse investimento menor que você vai fazer agora pode acarretar um grande problema no futuro. Você vai fazer o quê? Você vai contratar, não, é autônomo, ele vai falar do seguro depois. Você tem que contratar uma empresa, e ali dentro sim, ela vai demonstrar o seguro. Por quê? Essa pessoa vem falecer. Ah, tá bom, tinha um seguro de vida. Tá bom, tinha um seguro de vida de 30 mil reais. Você acha que a família vai buscar só os 30 mil reais? A gente sabe que hoje o Tribunal de Justiça dá em torno de 300, 400 por vida. Então tá bom, 30 mil ela vai levar de você. Você está falando que está contratando uma empresa que é só ele. Você acha que ela vai ser saudável? Vai ser solvente? Não vai. Não vai. Então você vai ter um problema muito grande. Vai recair sobre o condomínio. Eu já falo que a ideia é bem ruim. Entendeu? A ideia é bem ruim. Mas aí eu quero saber do Paulo também, respeito ao seguro. O ideal, porque tem o funcionário registrado, ele tem a convenção coletiva da categoria. E normalmente, 90% das convenções exigem o seguro de vida. Dá para fazer o seguro individual? Dá. Existe um seguro que se chama acidentes pessoais. Dá para fazer, mas é o que o Peterson falou. Você vai fazer um seguro bem feito, fica caríssimo. O que eu recomendo para uma obra dentro do condomínio, seja qual for a obra, você exigir o seguro de vida dos funcionários, a pólice, exigir um seguro de responsabilidade civil, obras e reformas, existe, é barato e você contrata só pelo tempo de execução da obra. O condomínio pode contratar, ou o prestador de serviços também pode contratar e repassar para o condomínio lá no custo da obra, né? Estou falando coisa aí de... Eu contratei para uma pintura, a pintura do condomínio vai demorar 6 meses em São Bernardo. Eu contratei o seguro de responsabilidade civil obras, ficou R$ 1.200. Um seguro de 6 meses. Então, assim, se causar um acidente, se machucar uma pessoa, se causar um prejuízo material, tem o seguro da obra, específico da obra. Cai tinta no carro. E isso isenta o condomínio? Esse tipo de seguro? Sim, é para isso, especificamente para isso, né? Assim, o seguro de vida e, cadê a Lu? A RT da obra. Cadê a Lu? A Lu tá lá. A RT também. É super importante ter ajuda aí, Lu. A RT da obra. Então, assim, existe seguro para isso, é barato e você pode contratar só pelo período de execução da obra. Pelo cronograma da obra. Sim? Trabalha com energia solar, aqui também, sabe? Quando você for contratar alguém para trabalhar em telhado, a gente trabalha em telhado. Exija o NR35. Também. NR35 é para telhado, NR10 é para elétrica, NR é uma norma de regulamentação. A pessoa que tem a NR válida, ela valida uma vez por ano, ela está apta a trabalhar no telhado. Por pessoa. Então, se você pedir hoje, vão 5 pessoas fazer o trabalho no telhado. Exija que todas tenham NR35. Porque eles são treinados e aí você vai ajudar, inclusive, no pagamento dos seguros se acontecer alguma coisa. Vou até falar, até para colocar outra coisa, teve uma síndica, ela acabou ficando no condomínio, mas ela fez uma contratação de um telhadista, entendeu? Uma empresa que não era tão consolidada no mercado, que ela acabou conhecendo lá, que já fazia outros trabalhos, ela quase foi destituída. Foi pau a pau a Assembleia. Acho que foi tipo 70 votos a 60. Mas iam tirar ela falando disso. Então, não busca isso. Busca uma empresa realmente, é a melhor coisa. Por mais que assim, poxa, tá dando tanto, vai ser em 10 parcelas. Vamos ficar isso aqui, vai virar 15. Mas você vai fazer realmente o que é correto. Melhor coisa. Sai muito mais caro disso. E a responsabilidade é do síndico. Então, tudo vai recair a você.
Eu não contratei. Vou te dar uma dica. Tem uma comunidade chamada Elite Telhados. Ela não é tão cara. Não é uma das mais baratas, mas também não. Mas o serviço dela é impecável. Não te dá. Tem seguro, tem todas as coisas. É muito legal. Ela, garantia dela 100%. Traz para o você. Deixa comigo. Boa noite a todos. Só me apresentando, já sou quase da casa aqui, né, porque na verdade eu tenho uma empresa de síndico profissional, sou síndico formado pelo Síndico Médico, sou administrador também de condomínio, né, não arriscando para as grandes administradoras. Mas a minha pergunta, doutor, não vou perguntar nada no mercadinho, porque eu acho que a palestra foi bem sucinta e eu tive na primeira apresentação aqui, mas é porque o lance agora no momento é as implantações. Eu especializei a minha empresa para poder atender as implantações de momento, como as empresas terceirizadas estão fazendo também, mas o grande calcanhar de Aquiles, né? Consultoras que eram empreiteiras, que pegaram a situação de uma implantação para terminar uma obra de uma outra consultora que terminou. Então, ela é uma empreiteira que faz o serviço da incorporadora, entendeu? A incorporadora contratou uma empreiteira para poder terminar. E a minha dúvida é o seguinte, eu estou com uma situação, já está na mão de uma advogada, muito mais para ter uma segunda opinião. Por quê? Porque a Caixa Econômica faz o financiamento, Minha Casa Minha Vida, seja qual que é a implantação, e o que acontece? A consultora ou incorporadora entrega a implantação interminada, certo? Eu recebi assim, tive que implantar assim, porque a virada de chave, a entrega de chave foi antecipada, né? E os moradores queriam entrar, a maioria dos moradores tudo pagando aluguel. Então, assim, eu aceitei a proposta, uma grande administradora aí, que é Bradesco hoje, não vou citar o nome, mas enfim, é Bradesco, ela apresentou a minha proposta, eu fui eleito entre 3 síndicos profissionais, por ser da região também do Morumbi. E o que acontece hoje? A gente está apanhando um pouco, porque apesar de ser uma grande administradora, ela não tem um suporte por detrás para poder assessorar o condomínio. E ela foi a primeira eleita, ela veio junto com a consultora, né, que é aquele 50, né, da consultora. Então a minha pergunta, doutor, é ressaltada nisso, porque a Caixa está assumindo agora, e eu tenho uma formalização da Caixa dos danos, e os danos estão crescendo. Agora eu tenho fissura no telhado, infiltração nas lajes do 8º andar, outras coisas que não foram terminadas, que eu estou tendo custo, estou investindo, mas acabei de sair de uma inadimplência de 12%, e a pergunta é focada nisso daí. A Caixa Econômica me deu um respaldo faz um mês, né, de que vai arcar, né, com as estruturas da entrega da consultora, porque parece que ela deu falência. Eu não me posso falar, House Balls, enfim, deu falência. Porém, eu estou vendo outros empreendimentos deles sendo construídos. A minha pergunta é em cima disso daí. Nós estamos com um processo em aberto contra a consultora, isso. A Caixa Econômica fez a visita, fez a vistoria, disse há um mês que iria começar a reformular para poder fazer o que precisa ser feito, mas até o presente momento, apesar de eu ter muitos conselheiros, condôminos lá que trabalham em diversos lugares, conhecem o direito, a gente não está conseguindo, parece que, sair do lugar, sabe? Então a minha pergunta é nesse âmbito aí. O que a gente tem que fazer? Na verdade, continua com o processo focado na consultora, ou agora a gente arrola a Caixa Econômica também, porque ela é a financiadora? Tudo bem, vamos lá. Provavelmente sua advogada falou que vai tentar rolar a Caixa Econômica. Até mesmo porque é de interesse dela. Muita gente deve ter um financiamento ali, só que, claro, a ação via de regra tem que seguir só contra a construtora. A Caixa, claro, ela faz o financiamento, ela tem isso. O maior problema aí, acho que até ajuda vocês, é se você tiver um financiamento muito grande. Eu vou falar de um condomínio muito grande que eu tenho, que a Caixa também financiou tudo. Apesar que a construtora é enorme no Brasil.
a Caixa financiou tudo, mas após o financiamento veio um problema no solo. E as pessoas pararam de pagar. Aí as pessoas pararam de pagar, tanto a Caixa Econômica, tanto a construtora, e aí sim, a Caixa teve que entrar para poder fazer alguma coisa e está fazendo isso. Então ela precisa fazer isso. A Caixa Econômica está dando esse parecer para você, está querendo fazer alguma coisa. Por quê? Porque ela entende ainda que ela tem um valor muito grande lá. Se ela não tiver, eu te garanto que ela vai sair fora. Ela vai pular fora. Você vai, claro, você vai discutir na justiça, vai tentar chamar ela para o polo, até mesmo porque ela avalizou aquilo. Então, ela fez aquilo junto com a construtora. A hora é agora, você está certo. A hora é agora. Sentar numa mesa, bater o martelo e ter alguma coisa junto com eles. Porque senão no futuro você pode ter uma decisão contrária, mantendo só a construtora. Você falou que existem mais empreendimentos. Aí eu dou um conselho. Vai lá e arresta esses imóveis. Já fiz isso. Então eu tenho aqui, a construtora está aqui, tem aqui, mas eu não tenho mais unidade aqui. Nem vai, não sei onde você está, não tenho mais unidade. Mas eu tenho aquela que ela está construindo lá, que tem unidades. Vai lá e arresta. Pode falar isso para o advogado que ela vai fazer isso. Eu fiz. Tanto é que esse caso que eu estou te falando, a dívida que a construtora tinha com o condomínio era em torno de 1 milhão. A gente pegou 15 apartamentos. E o advogado falou, pô, doutor, 15 apartamentos, valiam 15 mil reais, é 500 mil reais. O doutor está muito acima. Eu falei, não interessa. O juiz que deu, não, doutor, me libera, fica com 2, 3 aí, libera. Eu falei, não vou liberar. Está tudo preso, eu quero que vocês informem. E esse caso ainda foi que caiu todo o estacionamento de trás do condomínio. E como chama isso, doutor? É arresto mesmo. Arresto também? Aí você vai conseguir fazer isso. Porque tem 40% desse condomínio não pagou ainda está financiado. Na verdade não foi entregue chaves. Então, é isso que você tem que fazer. Tem lá essas unidades dessa construtora, vai lá e pega essas unidades para você, para poder pagar. Claro, faz o levantamento de tudo, o processo já deve estar correndo dessa forma. Você tem o custo ali realmente e pede para o juiz. Se isso estiver tudo bem documentado, com laudo, é bem provável que o juiz dê. Ele vai garantir o problema do condomínio. Peterson, aproveitando a importância do laudo de recebimento de chaves, né, principalmente em implementação, e um laudo para assistência técnica, né, casado aí com o processo do advogado. Eu acho que quando você falou, você já tinha recebido com o condomínio, já estava em andamento, né? Sim. Já estava em andamento. Mas ele consegue fazer o laudo de inscrição com os apontamentos. Né? Porque isso provavelmente você já deve ter feito isso com advogado. Se não fez, quer dizer, tem que fazer. Aí a aventura jurídica. Entrar com processo sem laudo é aventura jurídica. Aí advogado não pode fazer um negócio desse. Doutor, após conhecer o Paulo aí a gente vai falar mais com o engenheiro aí, porque o meu engenheiro, na verdade, fez todo esse lance aí, mas hoje ele também está um pouquinho, como que eu posso dizer, né? Ele não está querendo se envolver diretamente, porque a House Baus teve um pequeno contato com ele que nós ficamos sabendo. Eu já sou diferente, eu gosto de brigar com gente grande. Eu tô livre dessa, aquele que é gente grande, eu sou pequena, vamos finalizar, vamos lá. Ó, última, já tinha encerrado, mas como a nossa amiga chegou muito cedo, então eu vou deixar eles finalizarem. 1 minuto para pergunta, 3 no máximo para a resposta. Não, essa não tem, porque quem é que quer ganhar brinde hoje? Se não tem sorteio. Aí, né, vamos impulsar as últimas. Prometo ser rápido. A gente falou bastante na responsabilidade civil aí, dos problemas que podem ter, arresto dos bens do síndico e etc. Mas assim, a responsabilidade, o seguro de responsabilidade civil do condomínio e o seguro do síndico. Quando acontece um problema aí, como que foi falado, pode ser colocado na responsabilidade, no seguro de responsabilidade civil do condomínio ou somente do síndico? Eu vou mandar para eu sempre falo para os síndicos que quando o condomínio ou o síndico é citado, é muito importante comunicar a seguradora. Tem que ser comunicado o possível sinistro. Nos dois casos. Ação contra o síndico, esfera civil, tá? Ação contra o condomínio. Por quê? Se você não comunicar, vocês vão perder o direito ao seguro, ok? Isso é importantíssimo. E no momento da citação, porque a seguradora, ela tem que ter o direito de defesa, ela vai analisar os documentos, ela pode propor para o seu advogado um acordo,
Fala, olha, eu autorizo um acordo de tantos R$1.000 lá. Ou ela pode entender que houve um erro mesmo do síndico, do condomínio, e nem deixar o processo rolar. Vai lá, paga e acabou. Entendeu? Agora, se vocês não comunicarem a seguradora dentro do prazo legal, vocês perdem o direito ao seguro. Então, nos dois casos. Nos dois casos. As duas seguradoras. Exato. A Exato. seguradora do síndico e do condomínio são... Eu já vi casos, quer dizer, não aconteceu comigo, mas eu já ouvi falar de síndico profissional que cometeu um erro no condomínio, recebeu ação e o condomínio não deixou usar a pólice do condomínio. Você tem que ter o seu seguro. Não, sim. Isso já aconteceu. Só queria saber Não, franquia não. No responsabilidade civil não. Então assim, é importante. É importante, principalmente síndico profissional, ter o seguro de responsabilidade civil. É muito importante. E o síndico orgânico também, né? Mas assim, tem o seguro do condomínio. Mas eu já vi condomínio que não deixou usar pólice. Não, então, vou falar agora. Vocês vão ficar bravos comigo, não tem problema, vocês vão ficar bravos comigo. Tá lá, eu tenho o seguro do síndico, eu tenho o seguro do condomínio. Vou usar o do síndico. Por que eu vou usar o do condomínio? Eu estou ali advogando para o condomínio. Não adianta vocês ficar bravos, entendeu? Fala, mas é isso, eu vou usar o... Não, mas nesse caso não. Se realmente for comprovado... Sabe por quê? Porque também o síndico não pode usar de muleta. Fala, o condomínio tem um seguro aqui, vou usar de muleta, se tiver problema eu vou lá e aciono. Não, você tem que acionar o seu. Por isso que eu perguntei se tinha franquia. Se tivesse franquia, é pior ainda. Eu não tenho. Tem. Aí, tá certo, vai. Obrigado, pessoal.